Seja muito bem-vindo a Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu sou o Guilherme Mascarenhas, o seu apresentador, e você está no 7º episódio deste programa, vamos chamar de programa, né? Que eu já faço desde agosto de 2025, porém com um hiato enorme de 3-4 meses, para quem vem acompanhando desde o início. E eu peço mil desculpas aos meus ouvintes, eu recebi algumas cobranças, tanto da vida quanto de algumas pessoas. E aqui estou eu de volta com as minhas reflexões mirabolantes, absurdas sobre o universo ao nosso redor e também dentro de nós, porque todos nós também somos compostos de um universo de complexos, misteriosos e incompreendidos. Todavia, para que não fique pesado nem para mim nem para os meus ouvintes, de certa forma, eu aviso desde já que a partir de agora o podcast será lançado quinzenalmente e não mais semanalmente como era antes. Mas eu acredito que isso não atrapalhará a experiência do usuário, ou pelo menos assim eu espero. O texto de hoje é um dos textos inéditos pós-lançamento da primeira antologia e vai falar sobre uma dualidade esquisita, quase inexplicável, que eu creio que em certo momento todos nós experimentamos. Aquela famosa sensação de nem lá nem cá, mas também não é aquela coisa bota casaco, tira casaco. É uma coisa muito estranha mesmo. E todos nós, de certa forma, já nos encontramos nesse lugar estranho, nesse espectro cinzento da nossa cabeça. Então apertem os cintos porque a viagem de autodescoberta está muito longe de acabar. Não exatamente. Existe um certo ponto da dualidade que me puxa pelos joelhos e me deixa sem saída, sem resolução. Falo daquele ponto em que tudo parece feito ao mesmo tempo que nada, como se Schrödinger voltasse dos mortos. Minhas ações são marcadas por porcentagens sobrepostas de conclusão: 100 e 50, 80 e 20... ou 98 e 1. Tudo está feito e nada está feito. Não sei porquê. Não é como aquela penumbra do crepúsculo, nem como a página virando, tão pouco como o copo meio cheio ou meio vazio. É mais profundo do que a média, pois são dois extremos coexistindo ao mesmo tempo. Sinto que tudo terminou, mas ainda assim está prestes a começar. E o pior é que só saberei quando chegar a hora, enquanto sou mortificado pela espera que espreita. As ramificações são quase óbvias. Eu já sinto os gritos exasperados de júbilo em minha garganta seca, enquanto as lágrimas de desespero já começam a se formar atrás de meus olhos cansados. A bem da verdade, não anseio saber. Não tenho a menor vontade de abrir a caixa para descobrir se o gato está morto ou não. Quero jogar a caixa fora. Mas o problema é como nos jogos. Não posso abrir a porta do próximo estágio se eu não tiver a chave. E onde está a chave? Justamente na resposta que quero manter ignota. De um modo bem ridículo, a paranoia me convence de que qualquer realidade me decepcionará. Pois esse é o estado atual do meu espírito. Não exatamente resignado, mas ao mesmo tempo com medo e deliberadamente despreocupado. Parece um paradoxo perpétuo para prender minhas pernas como Paulo. Resta-me cantar para evocar um pouco de liberdade, ainda que na minha cabeça. Quando me flagrei nessa contemplação estranha, senti um medo enorme de viver. Tudo parecia incerto. Até mesmo o momento presente, o segundo que se passa agora, como se tudo pudesse ser alguma ilusão para todos os meus sentidos. Voltei para casa querendo dormir e não pensar em mais nada, sem me importar com a persistência da problemática. Ocorre que há uma variável fixa que inexoravelmente me leva para frente e faz o que eu, apesar de compelido a fazer, não faço por teimosia: abrir a caixa. Estou falando do tempo. Simultaneamente curto e longo, dependendo de algum fator misterioso que transcende nossa realidade intelectual, o tempo age sem misericórdia. Mas nem mesmo assim consigo expurgar a anestesia das minhas atitudes e até mesmo das minhas motivações.
tudo em mim permanece numa bolha estática, dentro da qual vejo tudo passando sem me dar conta de que eu também faço parte do fluxo. Quando a bolha estourar, perceberei que eu tive tempo de sobra. Não exatamente para resolver tudo, mas para ao menos fazer jus às minhas próprias expectativas. Esse é o momento em que a realidade me esmaga, extraindo das minhas entranhas um amargo arrependimento e, ao mesmo tempo, um estranho sorriso de realização. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o texto Não Exatamente, escrito em dezembro de 2021. E, meu Deus, já há quase 5 anos que eu escrevi isso. Parece meio absurdo quando você olha com detalhes e vê quando exatamente foi escrito. Ainda bem que eu mantenho o registro de datas e aí eu consigo ter essa noção e ao mesmo tempo esse espanto. Eu não sei exatamente o que eu estava vivendo nesse período, dezembro de 21. Eu creio que eu estava para entrar no meu último ano da faculdade de Direito e, portanto, as minhas crises existenciais começaram a ficar mais frequentes. Então, isso me desencadeou, eu creio, algumas reflexões acerca de coisas que eu queria e não queria, e ambas acontecendo ao mesmo tempo, coisas que eu poderia aproveitar, coisas que eu poderia jogar fora, descartar, tudo coexistindo, como se na verdade eu não tivesse um poder de escolha sobre um ou outro, mas que involuntariamente todos esses fenômenos extremos se manifestassem na minha realidade. E esse texto reflete, na verdade, um contrarreflexo, digamos assim, do famoso texto média que está nesse podcast também, na temporada anterior, porque ele meio que desbanca o equilíbrio, apontando os extremos como influências bastante majoritárias sobre esse estado meio esquisito, né? E por isso a minha situação ela fica totalmente irresoluta, meio nebulosa, sem resolução. E por isso que no primeiro parágrafo eu já faço referência ao Erwin Schrödinger. Eu não sei falar no sotaque. Eu estou fazendo alemão no Duolingo, né? Pra quem não sabe. Mas acho que não sei pronunciar corretamente. E eu gosto de pronunciar as palavras estrangeiras no seu idioma de origem com o sotaque do seu referido idioma. Então acho que Schrödinger deve ser uma pronúncia mais aproximada. Enfim. Em termos gerais, foi ele que propôs aquela teoria do gato de Schrödinger. Não sei bem se era só uma teoria, mas enfim, que ele pediu para imaginar um gato dentro de uma caixa contendo um frasco com veneno e um mecanismo que engatilhava aquele veneno. E aí ele colocaria o gato dentro da caixa e fecharia a caixa. Então ninguém sabe se quando abríssemos a caixa o gato estaria vivo ou não, porque nós temos o fator de curiosidade do gato, né? Então ele tanto podia acionar o gatilho que quebraria o frasco de veneno. Eu não sei que veneno que era, não me pergunte. Se você é da área, pode me responder aí, pode comentar. Como também ele podia... O que eu falei agora, gente? Ele tanto podia quebrar o frasco, quanto podia ficar quieto e não quebrar o frasco. Então ele podia estar morto ou vivo. Todavia, até que abríssemos a caixa, nós teríamos o gato nos dois estados de forma, o quê? Metafísica. Então, ele teoricamente poderia estar vivo e morto ao mesmo tempo. Mas por que isso? Justamente porque a gente não sabe, a gente não abriu a caixa ainda. E essa mesma caixa vai ser objeto de um comentário meu nos próximos parágrafos. Então, o que essa premissa me traz? A sobreposição de realidades. Eu vou dizer, por exemplo, você que está sofrendo de burnout. É uma coisa bastante recorrente. E eu acho que todo trabalho
vai ter um pouco disso, eventualmente. Eu acho que nesse século ninguém tá saudável. Ninguém mesmo. A gente pode se enganar o quanto quiser, mas ninguém tá totalmente saudável em termos de trabalho. Sempre tem uma ocasião ou alguma tarefa específica ou algum fator específico que desencadeia uma série de distúrbios que não nos deixa em paz, não nos deixa dormir como deveríamos, nos deixa preocupados em excesso. A gente sacrifica muitas coisas em prol disso. E o burnout é só um exemplo, tá? Tem várias outras circunstâncias da própria vida em que pode ocorrer a sobreposição de realidades. Eu faço essa comparação com a sobreposição de porcentagens 100 e 50, 80 e 20, 98, 1. Então, algumas coisas podem parecer feitas, podem parecer prontas e ao mesmo tempo podem parecer muito incompletas, muito cruas. E a gente não sabe por quê. É essa sensação estranha que é meio paradoxal e se manifesta em momentos aleatórios da nossa vida. Talvez engatilhada por alguma fase que a gente esteja vivendo, alguma fase que nos deixa algum tipo de trauma, de repente. E ela não é... Ela se assemelha até com algumas outras circunstâncias, mas não é exatamente aquilo. Eu falo aqui da página virando, eu falo da penumbra do crepúsculo, eu falo do copo meio cheio ou meio vazio, porque todas essas imagens são muito características de média, né? De equilíbrio, de ponto de estabilidade. Até mesmo a própria área cinzenta que eu mencionei, que não é nenhuma coisa nem outra, é um ponto central. E o centro, ele remete a essa sensação de equilíbrio das coisas. Só que eu não estou falando disso. Eu estou falando de dois extremos. Dois extremos que coexistem. E isso é infinitamente pior, porque é uma sensação totalmente inefável, indizível. E mesmo assim nós a experimentamos. Eu digo aqui, sinto que tudo terminou, mas ainda está prestes a começar. E o pior é que só saberei quando chegar a hora. Ou seja, eu não abri a caixa ainda. Eu ficarei sempre na dúvida, esperando aquela resposta se manifestar. E enquanto isso não acontece, eu estou ao mesmo tempo vivendo os dois momentos. O do não e o do sim. O da derrota e o da vitória. Eu sinto as ramificações que eu disse aqui no fim do segundo parágrafo. Os gritos de júbilo e também as lágrimas de desespero. Então, esses dois fatores se manifestam ao mesmo tempo, porque eu estou irresoluto no meu estado. Mas qual que é o meu problema? O meu problema é que eu não quero saber. Eu não quero ter que descobrir o resultado desse dilema, desse imbróglio. Eu quero jogar a caixa de Schrödinger fora. Dane-se o gato. Se ele tá vivo ou morto, eu não quero mais o gato. Brincadeira, tá, gente? Eu amo gatos. Vocês me entenderam. Só que a vida, ela não funciona assim. É como nos jogos. Eu preciso passar para a próxima fase. Só que para isso eu preciso de uma chave para desbloquear, para destrancar alguma porta, algum cadeado, alguma coisa assim. E onde tá a bendita da chave? Justamente na caixa que eu não quero abrir. Justamente na resposta que eu quero manter ignota. Ou seja, ignoto é sinônimo de ignorado, é desconhecido. Então eu não quero, porque eu sei que vai ser um momento muito decisivo, porque no fundo eu tenho medo. Eu tenho medo da decepção, tenho medo da vergonha, só que eu não posso ficar no estado em que eu estou por dois motivos. O primeiro é uma necessidade de avançar. Uma necessidade que é humana de uma forma geral. E o segundo motivo é que, de fato, eu não posso, no sentido de não ser capaz, por conta de um fator que eu vou dizer daqui a pouco. Bom, nesse meio tempo, eu posso estar, ao mesmo tempo, sentindo medo e despreocupação.
Por isso que eu falo, não exatamente resignado. E esse não exatamente é uma repetição proposital do título, né? Eu gosto de bancar o Machado de Assis aqui. Então, por conta de existirem simultaneamente as duas realidades da caixa, a minha reação também pode ser dupla e simultânea. Então, pode existir medo e despreocupação, pode existir júbilo e desespero ao mesmo tempo, enquanto eu estiver irresoluto, enquanto essa situação não estiver resolvida. Parece um paradoxo perpétuo, e aí eu faço uma aliteração com a letra P, para prender minhas pernas como Paulo. Eu trago Paulo como referência porque eu acho que ele foi um dos maiores exemplos de dualidade, mas não no sentido ruim. No sentido de que o que era tristeza e vergonha para ele, ou melhor, para a humanidade dele, era motivo de glorificação para o nome de Deus. Por conta da propagação do evangelho, porque ele já tinha ciência de que ele seria alvo do escrutínio público, e seria alvo também de revoltas, de perseguição, porque, poxa, o cara, ele era um dos maiores mestres do judaísmo. Ele conhecia a lei como ninguém. E assim, claro que não foi do nada, mas ele aparecer um tempo depois da conversão, do encontro dele com Jesus, totalmente modificado, como se... Eu creio que o povo na época tenha pensado que ele sofreu lavagem cerebral. Mas essa que é a beleza da coisa. Paulo, ele sabe de onde ele veio e descobriu a verdade de uma forma assim tão visceral e tão profunda, que pra ele, de fato, passou a não importar tudo que ele sentia de ruim, prisão, chicote, açoite, nada disso. Porque no fim, por mais que ele estivesse vivendo no seu corpo flagelos, ele sabia que no espírito dele só havia glória, não pra ele, mas para o nome de Deus. Então existe essa dualidade entre carne e espírito coexistindo. E caramba, que coisa bonita, né? Todavia, eu não sou Paulo. Eu tô muito longe de ser Paulo. Então, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que Cristo é um navio de cruzeiro, Paulo é uma lancha e eu sou um ferro de passar. Então, eu não tenho como eu ser, sabe, eu ser tão evoluído nesse nível. E por isso que eu digo no 5º parágrafo, que quando eu me flagrei nessa contemplação estranha, eu senti um medo enorme de viver, porque, primeiro, eu não sou digno, eu não sou digno de nada. Segundo, eu ainda continuo com o medo da decepção, porque viver em termos gerais, né, para quem entende o propósito da vida, sabe que a gente vai se decepcionar ao longo de toda a vida. As decepções não vão acabar, não aqui, né, só vão acabar lá depois da morte. Porque tudo agora parece muito incerto. Até mesmo esse segundo em que eu falo com você, esses comentários, parece uma grande incerteza. A bem da verdade, a nossa única certeza está em Deus. Só que na nossa perspectiva humana não existe certeza de nada, porque você pode perder o seu emprego amanhã, algum familiar seu pode falecer daqui a pouco, você pode ser fulminado nesse exato momento, não depende de nós, não cabe a nós. E aqui, no próximo parágrafo, vem o segundo motivo, né, pelo qual eu não posso permanecer nesse estado. O primeiro que eu mencionei anteriormente é a necessidade de avançar, que é essa necessidade humana. O segundo motivo é a incapacidade, porque o tempo ele realmente não me permite fazer isso. O tempo é essa variável fixa, e note aqui a antítese que eu fiz, é a variável fixa que me empurra para frente. Então eu sou compelido a fazer o que eu devo fazer, mas eu não faço por teimosia, que é o quê? Abrir a caixa. O tempo me faz avançar para tomar as decisões, porque ele me cerca.
como uma roda de, sei lá, de inimigos, de soldados, enfim, de policiais. Eu, hein? Mas ele me cerca como se fosse um carrasco. Só que ele não está na função de carrasco, não está aqui para ter nem me castigar e também nem para ter piedade de mim, como se fosse meu advogado, mas o advogado também não tem piedade, né? Falei besteira aqui. O tempo, ele faz o que ele tem que fazer. E ele faz sem parar. O tempo não para. Por isso que eu digo que ele não tem misericórdia. Só que mesmo apesar do tempo, e olha só, eu tô colocando um mas atrás do outro. Sempre existe um impedimento, e eu acho que é por isso que esse texto é bem interessante. Apesar de que no começo não tava dando nada pra ele. Nem com esse fator eu consigo expurgar a anestesia das minhas atitudes. É como se o tempo me empurrasse, mas eu continuo parado. Eu sou colocado no momento em que eu devo tomar a decisão, mas eu continuo parado, continuo inerte. Ou seja, o resultado vai ser eu fazendo o que eu devo fazer, não por vontade própria, mas por instinto. Como se eu fosse compelido, até mesmo não pelo próprio tempo, não apenas, né? Mas também por todas as circunstâncias que me rodeiam, a família, os amigos, às vezes o meu estado financeiro, social, coisas desse tipo. Então, cedo ou tarde, você vai tomar a sua decisão, querendo ou não. A minha visão, até chegar esse momento, é que eu estou numa bolha. Então eu vejo tudo passar, eu vejo tudo fluir na vida dos outros, até mesmo na minha vida, só que de forma indireta, como se eu absorvesse a passagem do tempo meio que por osmose. Só que eu não estou me dando conta de que eu também faço parte desse fluxo. Todavia, quando chegar a hora, que é o momento em que essa bolha estoura, eu vou cair na real, vai cair a ficha. E eu encerro dizendo isso, percebendo que eu tive tempo de sobra. Não exatamente, e aí eu repito o título novamente, não exatamente para resolver tudo, mas para ao menos fazer jus às minhas próprias expectativas. Por que eu digo isso? Porque, a bem da verdade, nem tudo precisava estar resolvido, nem tudo precisava estar pronto. Todavia, eu precisava estar consciente de tudo que eu estava fazendo, de que todas as minhas ações, na verdade, me prepararam para aquele momento. Só que eu não estava a par disso, eu não estava consciente disso. Então, fazer as coisas por inércia é perigoso. Então, eu não tive nem como fazer jus às minhas expectativas, porque eu estava vivendo de forma, vamos exagerar aqui, inconsciente. Eu estava acordado, meu cérebro está funcionando, meu cérebro está cerebrando, como alguns dizem por aí, mas eu não tinha essa consciência profunda de que eu estava vivendo, ou do que eu estava vivendo, do que eu estava fazendo, e quando chegou a hora, eu dei de cara com uma baita surpresa. Se ela foi grata ou não, aí é outra história. Só vai saber quando chegar a hora de abrir a caixa. E eu finalizo dizendo que esse é o momento em que a realidade me esmaga, extraindo das minhas entranhas um amargo arrependimento e ao mesmo tempo um estranho sorriso de contemplação. Eu digo que a realidade me esmaga porque esse é o momento em que tudo na sua vida chega num ponto crítico. Então, sabe aquela pergunta de 1 milhão no Show do Milhão? Ou em qualquer outro desses programas de perguntas e respostas com recompensas financeiras, monetárias? Pois bem, a pergunta de $1 milhão de reais, que seja. Aí você responde, tá certo ou não tá? Não tem ajuda dos universitários, não tem ajuda das cartas, é você e a pergunta. Se a resposta tá certa ou não, e agora? Como é que a gente faz? Então, durante essa espera agonizante, você está vivendo um momento crítico. Ou seja, é a realidade te esmagando. Só que, ao mesmo tempo que você sente arrependimento, porque pode
ser possível, pode ser possível é boa, porque pode haver o erro e também pode ser o estranho sorriso de realização, como se você já estivesse vislumbrando a barra de ouro na sua mão. Então, a sobreposição de realidades. Com o exemplo de Paulo é muito mais bonito, né? Só que nós, e assim, eu quero dizer você eu não sei, mas eu sou apenas humano, então eu tenho essas realidades humanas sobrepostas. Então, ao mesmo tempo eu estou sentindo a desgraça, como ao mesmo tempo eu estou sentindo a minha alma se elevando aos céus sublimes. E isso pode ser um pouco desesperador, um pouco estranho, mas não deixa de ser poético. E é engraçado, né? É como se Shakespeare tivesse uma resposta: ser ou não ser? Não, nenhum dos dois. É ser e também não ser. Enquanto você não souber o resultado, você é e ao mesmo tempo você não é. O que vai determinar o resultado é somente o momento quando ele chegar. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o 7º episódio da 2ª temporada de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu espero muito que vocês tenham absorvido alguma coisa. Se você me acompanhar desde o começo, peço mil desculpas mais uma vez e espero que você tenha matado a saudade com grande estilo. Eu aviso mais uma vez que a partir de agora os podcasts serão lançados quinzenalmente e não mais semanalmente. Então nos vemos daqui 2 semanas. Eu espero que nesse meio tempo, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos, com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, e também deixe o seu like aqui, comente e reflita sobre isso durante a sua semana, ou melhor, durante a sua quinzena. E também ouça os episódios disponíveis aqui no Spotify ou no YouTube, caso você esteja ouvindo por essa plataforma, Um Jovem Reflexivo, o podcast. Daqui 2 semanas temos mais uma reflexão mirabolante para prosseguirmos na nossa viagem de autodescoberta. Então, um forte abraço, tenham um excelente fim de semana e até a próxima.